Neste terceiro vídeo da nossa jornada, apresentaremos 5 milagres eucarísticos ocorridos em várias partes do mundo e em diferentes épocas e que nos mostram a presença real e verdadeira de Cristo na Santíssima Eucaristia. Que estes nos sirvam de meio seguro para reavivarmos e fortalecermos ainda mais a nossa fé neste grandioso mistério de nossa Santa Igreja. Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Era o dia 18 de agosto de 1996. O padre Alejandro Pezet celebrava a Santa Missa das 19 horas na Igreja de Santa Maria, no Centro Comercial de Buenos Aires. Aproximando-se do término da distribuição da Santíssima Eucaristia, uma mulher foi ao encontro do sacerdote e lhe informou que havia encontrado uma hóstia descartada em um candelabro de trás da igreja, por um ato de profanação. Não podendo o padre consumi-la, colocou-a em uma tigela com água, como manda a norma local, e depositou-a no santuário da Capela do Santíssimo Sacramento, aguardando que se dissolvesse por completo na água. Passados 8 dias do ocorrido, o sacerdote foi verificar a Santa Espécie Eucarística no dia 26 de agosto e viu, com enorme espanto, que a hóstia havia se tornado uma substância sangrenta. Contou então ao arcebispo local, cardeal Dom Jorge Bergoglio, futuro Papa Francisco, o ocorrido. Em 6 de setembro de 1996, por determinação do arcebispo, a hóstia foi fotografada profissionalmente. Estas fotos constatam claramente que a Eucaristia se tornou um pedaço de carne sangrenta e que havia aumentado consideravelmente de tamanho. Durante anos, o miraculoso fato foi mantido em segredo estrito e no tabernáculo. Haja vista que a hóstia não sofreu decomposição visível, o cardeal Bergoglio decidiu mandar uma amostra para ser analisada cientificamente por um laboratório de Buenos Aires. Depois das análises, relataram ter encontrado células vermelhas e brancas do sangue e do tecido de um coração humano ainda vivo, com células pulsantes, como se estivessem em um coração. No ano de 1999, solicitaram ao Dr. Ricardo Castanhon Gomes que realizasse testes adicionais. Em 5 de outubro de 1999, tendo presente o cardeal Bergoglio, o Dr. Castanhon retirou amostras do tecido ensanguentado e enviou-as a um laboratório de Nova York para análises complementares, ao qual não foi revelada a origem destas para não prejudicar o estudo científico. Após as análises, o laboratório relatou que a amostra havia sido recebida do tecido do músculo do coração de um ser humano ainda vivo. No ano de 2004, o Dr. Castanhon contatou o Dr. Frederic Sugibe e pediu que avaliasse uma amostra de teste, novamente mantendo em sigilo a origem da amostra. Depois das minuciosas análises deste cardiologista renomado, concluiu que a matéria analisada era constituída de carne e sangue humanos, sobre o que declarou: o material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo que é responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Qual não foi a surpresa deste ao conhecer a origem da amostra?
Dois cientistas australianos, o cientista Mike Willesee e o advogado Ron Tesoriero, testemunharam os testes. Ao saberem de onde a amostra tinha sido recolhida, demonstraram grande surpresa. Racional, Mike Willesee perguntou ao médico por quanto tempo as células brancas do sangue teriam permanecido vivas se tivessem vindo de um pedaço de tecido humano que permaneceu na água, ao que o Dr. Zugibe respondeu: elas deixariam de existir em questão de minutos. O médico foi então informado que a fonte da amostra fora inicialmente deixada em água durante um mês e, em seguida, durante 3 anos, em um recipiente com água destilada, sendo depois retirada para análise. Dr. Mike Willesee declarou que não há maneira de explicar cientificamente este fato. Como e por que uma hoxa consagrada pode mudar e tornar-se carne e sangue humanos? Permanece um mistério inexplicável para a ciência, um mistério totalmente fora da minha jurisdição. Concluindo assim que se trata realmente e verdadeiramente do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro milagre eucarístico. Milagre Eucarístico de Orvieto. Em meados do século XIII, um sacerdote de nome Pedro de Praga duvidava da presença de Cristo na Santíssima Eucaristia e realizou uma peregrinação à cidade de Roma para rogar sobre o túmulo de São Pedro a graça da fé. Ao regressar de sua peregrinação, enquanto celebrava Santa Missa em Bolsena, na cripta de Santa Cristina, no momento da consagração eucarística, a Sagrada Hóstia milagrosamente começou a sangrar de tal forma e em tamanha quantidade que molhou o corporal, a toalha do altar e o mármore do chão com o santíssimo e preciosíssimo sangue de Cristo. O Papa Urbano IV, ao qual rapidamente chegou tamanha notícia e que estava muito perto de Orvieto, mandou que o corporal fosse levado até ele. Ao se encontrar com a procissão na entrada de Orvieto, que transportava a Divina Eucaristia, e ver o grandioso milagre, ajoelhou-se diante deste e exclamou as palavras Corpus Christi. Logo depois, o mostrou à população. Este grandioso e miraculoso fato incentivou a criação de uma das maiores festas de nossa Santa Igreja, pois, no ano de 1264, o Santo Padre instituiu a grandiosa solenidade de Corpus Christi com a sua bula Transiturus, e além disso, encarregou a Santo Tomás de Aquino a missão de preparar um ofício litúrgico para a festa e compor hinos para a celebração. A Santa Relíquia permanece exposta na imponente Catedral de Orvieto e pode ser apreciada em uma majestosa capela construída em honra a este grandioso milagre. Milagre Eucarístico de Santarém. Entre o ano de 1247 e 1266, havia um casal, cujo esposo se chamava Pero Moniz e a esposa Elvira. A esposa era constantemente atormentada pela infidelidade de seu marido, e certo dia, a fim de restaurar o amor entre os dois, foi ao encontro de uma bruxa judia, a qual lhe prometeu resolver o problema se lhe entregasse uma hóstia consagrada. A mulher, então, foi à Santa Missa na igreja de Santo Estevão e, fingindo-se se encontrar doente, o sacerdote ministrou-lhe a Santa Comunhão em um dia de semana. Sem o padre notar, colocou-a nas dobras de seu véu e, em seguida, a Eucaristia começou a jorrar sangue torrencialmente, assustando-a de imediato, a qual, às pressas, foi até sua casa. No caminho, algumas pessoas vieram lhe perguntar se ela se encontrava ferida por causa das inúmeras gotas de sangue que eram deixadas para trás, marcando seu caminho. Ao chegar em sua casa, escondeu-a envolvida em um pano dentro de um baú de madeira que utilizava para guardar os linhos lavados. À noite, seu marido chegou em casa
e depois de jantarem, foram dormir, como de costume. Porém, nas horas adiantadas da noite, em meio à escuridão que sondava os cômodos da casa, via-se um grande clarão de luz que pulsava dentro da sala, cuja fonte se encontrava no baú da mulher. Diante do fato, a mulher foi forçada a contar tudo ao seu marido, que, com grande espanto e surpresa, olhava para a hóstia que brilhava e sangrava miraculosamente. A partir deste momento, passaram toda a noite adorando silenciosa e comoventemente a Santa Hóstia, juntamente aos anjos, que faziam imenso cortejo ao grande milagre. Na madrugada do dia seguinte, os dois esposos informaram o pároco, o qual foi até a casa e, com uma solene procissão acompanhada de muitos religiosos e leigos, transportou-a para a igreja de Santo Estevão. A hóstia ainda continuou a sangrar durante 3 dias consecutivos, e depois foi colocada em um magnífico relicário de cera de abelha. Em 1340, o sacerdote, ao abrir o tabernáculo onde se encerrava as santas relíquias, se deparou com um segundo milagre. O vaso de cera rasgado em muitos pedaços e, em seu lugar, um vaso de cristal, com o sangue da hóstia misturado com a cera. Investigações canônicas foram realizadas em 1340 e 1612. Em ambas as ocasiões, o milagre foi considerado autêntico. No decorrer dos séculos, a hóstia apareceu como tecido hemorrágico fresco ou seco e endurecido. Segundo pessoas que a viram, ela tem um formato irregular e veias que vão de cima a baixo. O fato da hóstia permanecer intacta durante todos esses anos é um segundo milagre que continua desafiando os céticos. O milagre se encontra até os dias atuais exposto na igreja de Santo Estevão, no altar principal e em um trono eucarístico do século XVIII. Milagre Eucarístico de Daroca. No dia 23 de fevereiro de 1239, acontecia, nas extensões de Daroca, cidade localizada na Espanha, uma grande preparação para as batalhas que seriam travadas entre as tropas cristãs de Aragão e as tropas muçulmanas, as quais possuíam por meta conquistar toda a Península Ibérica. O pároco de Daroca, Padre Mateo Martínez, estava a celebrar a Santa Missa e havia consagrado 6 hóstias para a comunhão dos capitães das tropas. Durante a celebração, um ataque das tropas adversárias fez com que a Santa Missa fosse interrompida, fugindo o sacerdote com as hóstias consagradas para uma montanha próxima, a fim de escondê-las envoltas em corporais e evitar que possivelmente fossem profanadas. Após o ataque e a vitória dos cristãos, os comandantes pediram ao sacerdote que lhes ministrasse o sacramento da Eucaristia. E qual não foi a grande surpresa de todos ao encontrarem as 6 hóstias embebidas em sangue e coladas nos corporais. Diante do milagre, os comandantes consideraram um sinal celeste de que sairiam vitoriosos no futuro ataque e pediram ao padre que segurasse os corporais em uma moldura como um estandarte para as batalhas, obtendo deste modo novas vitórias. Os 6 comandantes eram pertencentes a diferentes cidades, e cada um queria que o milagre fosse mantido em sua cidade. A fim de decidir em qual cidade haveria de ficar tão grandiosa relíquia, e desta forma evitar relias entre os comandantes, esta foi depositada nas costas de uma mula árabe, capturada do exército inimigo, a qual nunca havia pisado em tais terras antes, e deixaram-na vagar pelo tempo que quisesse, até que onde parasse seria o lugar determinado para ficar o grande milagre. Acabou que, após 12 dias de marcha e aproximadamente 200 quilômetros de caminhada,
a mula caiu exausta diante da igreja de São Marcos, na cidade de Daroca. O milagre se encontra atualmente na Basílica de Santa Maria dos Sagrados Corporais, onde são venerados em uma capela decorada com pinturas que evocam o milagre. Milagre Eucarístico de Cássia. Em 1330, um padre de Siena, que era responsável pelos cuidados de uma vila na periferia da cidade, foi chamado com grande pressa para atender a um agricultor da vila que havia ficado gravemente doente. Porém, o sacerdote, ao invés de colocar a Santíssima Eucaristia em uma teca, inseriu-a entre as páginas do breviário e foi às pressas ao encontro do enfermo. Ao chegar ao local e recitar as orações, abriu o breviário para dar a Santa Comunhão e, para seu espanto, encontrou a hóstia ensanguentada e quase derretida, e sem dizer nada, fechou o livro e voltou para Siena, sem contar o ocorrido a nenhum dos presentes. Com grande remorso, dirigiu-se ao mosteiro de Santo Agostinho, onde contou os detalhes do milagre e mostrou as 2 páginas manchadas com sangue ao padre Simão Fidati, um homem de profunda espiritualidade e célebre orador. E depois da absolvição, pela maneira pecaminosa com que tratou a Santíssima Eucaristia, o padre foi embora e deixou o breviário aos cuidados do padre Simão. Após um tempo, o padre Simão removeu uma das páginas ensanguentadas e fez dela um presente para seus confrades, os padres agostinianos em Perúdia. Esse presente, infelizmente, foi perdido em 1866, durante a supressão das ordens religiosas. A segunda página estava dentro de um vaso de prata e, durante outro período de agitação, foi levada para Cássia, a cidade natal do padre Simão, onde incitou uma ardente devoção entre os padres, fiéis e autoridades civis. O Papa Bonifácio IX honrou este grandioso milagre e aprovou a veneração concedida à relíquia numa bula datada de 10 de janeiro de 1401 e, em 7 de junho de 1408, o Papa Gregório XII aprovou a continuidade da devoção da relíquia. Além deles, os papas Sisto IV, Inocêncio XIII, Clemente XII e Pio VII honraram também a Santa Relíquia. Em 1962, houve um exame completo da relíquia, onde partículas de sangue coagulado foram claramente identificadas, cuja condição ainda se mantém. Outro fenômeno existente naquela mancha de sangue é que, quando vista por uma lente mais fraca, revela imagens de perfil de um homem que está visivelmente triste, o que é constatado inclusive nas fotografias da mancha. Este grandioso milagre se encontra na Basílica de Santa Rita de Cássia, juntamente com a relíquia do corpo incorrupto de Santa Rita e dos ossos do beato Padre Simão Fidati. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar, para que assim a evangelização chegue a cada vez mais lugares e, deste modo, mais pessoas conheçam sobre este assunto tão importante de nossa santa fé. Agradecemos a todos que caminharam conosco nesta jornada pelos milagres eucarísticos que chegaram até aqui. Esperamos profundamente que estes vídeos tenham lhe ajudado de alguma forma a conhecerem ainda mais a respeito da Santíssima Eucaristia e a amarem cada vez mais este grandioso mistério de nossa Santa Igreja. Muito obrigado a todos. Salve Maria Santíssima.